Olá, você está ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul! Falei uhul pela primeira vez! Uhul com força hoje. Então tá, gente. Semana passada a gente fez uma roda de conversa aqui em São Paulo. A gente veio falar de cuidado, fortalecimento na luta. E a gente percebeu que o assunto esbarrou muito num que é o que a gente faz, produz e consome muito, que é a internet. Então, pra ajudar a gente convidou essa convidada maravilhosa, Isadora, do E Agora Isadora, pra falar com a gente sobre essa loucura que tem aproximado a gente bastante, né? Sim. Que é internet. Fortalece a nossa luta, mas ao mesmo tempo tem adoecido muita gente por aí. Sim. Bem-vinda, Isa. Bem-vinda. Muito feliz que você tá aqui. Aí já vou começar o episódio falando isso. Você não segue a Isa, para tudo que você tá fazendo. Vai lá no Instagram, segue Agora Isadora. Veja as plantinhas. Sim. Plantinha, gato, comunismo, basicamente. Basicamente, você Às vezes tem definiu bem. no carnaval tem um pouco de rabo ali, Tem alguma umas coisa. fotos polidense, Polidense. tem umas fotos de bunda, mas né, tá tudo bem. No meio, E umas ali. paletas de cor bonita. Tem paleta de cor bonita É, também. belíssima a gente garante decoração. isso. Muita Rolê no coisa centro, boa. Comidinha sem Comidinha bicho. sem bicho, importante. Né? É isso aí. Arrasa, gente. Vai lá que é conteúdo, ó, de primeira. Então, Isa, bem-vinda. Conta a sua história. Primeiro, a sua história, um pouquinho, assim, resumida. E a sua história com a internet, com esse perfil. Eu sigo, posso falar que eu sigo desde que era em inglês. Amo, é das antigas. Das Como assim era antigas. inglês, gente? Era. Não. Obrigada pelo convite. Ela vai contar, Calma, ela vai vamos lá. Obrigada pelo convite. Eu sou ouvinte de Outras Mamas desde o primeiro episódio. Muito legal estar aqui. Essas mulheres são responsáveis pelo meu veganismo. Você disse que só ia contar quando eu falasse em público, então eu estou aqui falando em público no Outras Mamas. Posso botar essa na minha Pode caderninha botar. de conquistas? Bom, eu sou a Isadora. A gente começa se apresentando pela profissão, né? Eu sou jornalista, sou historiadora e eu tô na internet, cara, desde que Era tinha mato. internet de escada, fazendo barulhinho de madrugada, que só dava pra usar de madrugada mesmo. Eu sou, assim, uma clássica cria desse mundo de computador mesmo, assim. Desde que tem computador na minha casa, eu fico lá de madrugada inventando alguma coisa pra fazer na internet. Desde quando a gente fazia layout de blog no bloco de notas. Flogão. Flogão. Fiz de tudo. Cresci com todas as redes que dava pra ter. Então, quando era Flogão. Quando era Orkut, era Orkut. Quando era Twitter. Que agora voltou, né? Eu ainda não voltei pro Twitter, mas vamos ver. Ai, volta, tá muito legal. Tá legal agora, Aliás, né? Outras Mamas tá lá, eu tô lá, segue toda a Sim, gente que tá eu tô bem legal. adorando. A gente Eu sei. interage de vez em quando. Bem realmente, Eu preciso. Sabe qual é o problema? Eu preciso voltar e É um timing, né? meu usuário tá sendo usado. E agora, Isadora do Twitter, libera o meu usuário, vai, por favor. Bom, e aí, eu acho que vocês, quem me conhece, né, e porque eu tô aqui, é mais por conta do Instagram, que aconteceu de um jeito bem natural, assim, eu tinha um perfil pessoal, que sempre teve uma galerinha um pouco a mais do que, tipo, o que as pessoas que não produzem conteúdo têm. Justamente porque eu sempre tive bem ativo em todas as redes sociais que dava pra ter, assim, e tal. Sempre tive blog, então tinha muita gente que me conhecia do blog e tal. E eu sempre gostei de escrever. Eu sempre produzi conteúdo, mesmo quando a gente não sabia muito bem o que era produzir conteúdo, a gente fazia meio assim, né, meio... Não era muito profissional, você fazia assim, eu tinha blog, a galera me conhecia do blog um pouco. Acho que o Instagram juntou duas coisas que eu sempre gostei muito, que era produzir conteúdo mais visual, junto com o texto, que sempre foi a minha parada, assim. E aí o meu Instagram foi meio crescendo organicamente, é legal, é bonito falar isso, né? Ai, não, meu Instagram cresceu organicamente e tal, mas foi orgânico. Porque é tão raro, acho que é importante falar. Não, e foi mesmo, assim. E eu gosto de falar isso porque ele mudou muito. Eu entendi que eu poderia mudar ele ao longo desse caminho. Porque no começo ele era uma coisa... Ele ainda é pessoal, mas ele era uma coisa extremamente pessoal mesmo. Se vocês voltarem lá no começo de tudo, vai ter aquelas fotos feias de comida e tal. Então o seu Instagram é o que sempre foi o seu Instagram, é isso? Você não criou um novo para falar com as pessoas? Não, ele sempre foi o tá. meu perfil pessoal. E sempre foi legal. agora Isadora. Não! Antes ele era is_adorable. Tá vendo? Muita Eu sou dessa sacadinha. época. Eu sou dessa época, né? São das antigas. E aí ele começou a crescer, eu acho que teve um crescimento mais significativo quando eu comecei a falar de decoração e postar as coisas referente à minha casa, as minhas plantinhas, o que eu gostava de, sei lá, se eu gostava de pintar parede e tal, meio que misturado
com os lugares que eu visitava. E conforme eu fui percebendo que tinha um público ali que me seguia, que gostava das coisas que eu fazia, né? E começou a rolar essa troca, eu falei, opa, peraí. Isso daqui é legal, isso daqui é interessante, eu tô tendo uma troca com essas pessoas. Então por que eu não posso deixar essa troca mais legal, mais interessante? A primeira foi voltada ali pra coisa da decoração, só que a gente, né, é difícil... Acho que não dá pra gente falar que... Pelo menos eu não consigo falar que eu sou uma coisa só. Então assim, meu interesse único era falar de decoração? Nunca foi. Meu interesse sempre foi mostrar as coisas que faziam parte da minha vida. E aí tudo fazia parte da minha vida, as coisas que estão lá até agora. Só que agora elas são mais descaradas, porque agora eu tenho cada vez menos pudor de mostrá-las. E eu vejo cada vez mais a importância de mostrá-las. Então, vira e mexe eu falava dos livros que eu tava lendo, dos lugares que eu visitava. Comecei há 4 anos. 4 para 5 anos, virei vegetariana, mostrei esse processo. Fui mostrando todas as coisas que faziam parte da minha vida. E aí essa troca sempre foi muito importante pra mim. Antes do Instagram, ela já era muito importante pra mim. Eu realmente fui uma adolescente que fazia amizades online e virei uma adulta que faz amizades online, como a nossa. E sempre vou defender com ressalvas, mas defender a importância das conexões que a gente faz na internet. E vi que essas conexões, elas podiam extrapolar esse lugar de ou só fazer amigos, ou só ser uma coisa tipo, distante, em que uma pessoa falava uma coisa e você tinha que ir lá e acatar aquilo que ela tava falando. Era construir conexões mesmo. E aí eu fui falando, bom, massa, dá pra fazer isso aqui. E aí foi crescendo, a gente foi sacando qual é do Instagram, sacando quando que tem que produzir, como, o que dá pra falar ali, quais caminhos que dá pra seguir, quem você pode seguir e construir esse rolê juntas, assim, e foi isso, assim. E é aí que eu tô cada vez me duvidando mais, a cada semana com uma nova crise, mas ainda firme na ideia de que a internet é um lugar massa. A gente constrói, a gente vai conseguir continuar construindo esse lugar massa, assim. Você ainda posta todo dia? Não, eu parei agora de postar todo dia, justamente porque eu não tava vendo mais propósito em postar todo dia. Eu ainda tento dividir a temática, mais ou menos, assim, do que eu posto, então eu sempre tento trazer alguma coisa de leitura, eu sempre tento trazer uma coisa de reflexão dia a dia mesmo, eu uso muito na vibe terapia, assim, no Instagram, eu não tenho pudor nenhum de fazer isso, de mostrar, tipo, quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô com um puta questionamento, ou quando eu vi alguém com um questionamento e responder aquilo do meu jeito, no meu texto. Eu vejo muito como um lugar de exercício pra mim, então, de vez em quando eu escrevo umas coisas meio poéticas, umas coisas meio da minha cabeça, e assim, eu ligo zero se o algoritmo gosta, não gosta, se as pessoas gostam ou não gostam, nesse sentido. O que é diferente de hater, né? Porque tem hater também, aí é chato. Mas eu não ligo se as pessoas vão deixar de seguir ou não. Se não dá audiência. Se não dá audiência ou não. Eu uso mesmo como um lugar de exercício, quase como um diário, assim. Mas eu me preocupo um pouco em variar o que tem ali, sabe? Até porque é fácil, né, a gente se deixar levar pelo caminho mais tranquilo, assim. Tipo, se vocês me perguntarem, o que dá mais audiência? É foto de decoração da casa. Se eu postar todo dia, 7 vezes na semana, vai dar, tipo, sei lá, uma média de likes que eu tenho em foto de decoração. 5.000 likes, 4.000 likes, assim. Vai ter todo dia. Eu quero que seja um perfil de decoração? Não. A decoração faz parte da minha vida? Muito. A decoração é um reflexo da minha identidade. Eu não posto ali porque eu quero ganhar o vaso da Tokstok. Não quero mesmo, não precisa mandar o Tokstok. Mas é um reflexo de mim. E tudo que tá ali é um reflexo de mim. Mas é muito mais legal quando esse reflexo se reflete nas outras pessoas e é uma leitura. E é um livro, e é um vídeo, e é um posicionamento político, uma questão que surgiu na minha vida e tal. Então eu tento balancear nesse sentido, assim, de variar. Eu acho legal que a gente tem isso parecido, a Isa é muito mais ativa do que eu, mas essa coisa de não ter muito pudor mesmo com o que vai postar e de se mostrar inteira mesmo, mostrar quando tá mal. E a gente ouviu de uma amiga em comum dizendo, mas vocês não acham que vocês se expondo demais é perigoso? Ou tipo, né, a carga que vocês vão receber em cima disso, não é melhor se preservar um pouco? Aí um olhou pra cá. Você nem sei como faz. Não sei como voltar atrás. Não sei como faz. Definitivamente não sei como faz. E assim, eu não sei como faz isso na minha vida pessoal, mas não sei, já não sei pra você também. Mas isso eu acho que é um reflexo, perfil. Porque eu sou a pessoa que faz isso na minha vida pessoal, e aí com o Instagram eu entrei numa crise de tipo, o que eu estou mostrando na minha vida, o quanto que isso é importante, sabe? Acho que principalmente nos dias dos namorados, assim, que todo mundo postou alguma coisa, eu falei, queria muito postar, porém não sei se vai fazer sentido. Aí eu acabei postando, mas depois eu fiquei tipo, não devia ter postado, eu podia só ter mostrado a foto pro Vitor e falado, olha só, querida, te amo. Acabou, né?
Eu não sei, vou entrar num papo. Mas a gente é do mesmo signo. Eu falei, entrar num papo astrológico que eu não sei ser diferente. Eu não sou diferente nas minhas relações. Quem me conhece há 10 minutos ou há 10 anos sabe que eu vou ser extremamente vulnerável. E hoje tá na moda, né? A Brené Brown e tal. Eu sou vulnerável before it was cool, sabe? Não, mas é parte da minha personalidade mesmo. E isso não significa que é sempre bom. Definitivamente não é sempre bom. Tem horas que a porrada vem, você sabe, é pesado. É pesado tanto das pessoas acharem que você está pior do que você tá de verdade. Ou, claro que tem muito acolhimento e tal, mas é pesado também das pessoas criarem uma intimidade com você que vai além do que você pode oferecer. Precisa ter muitos limites, assim, e só que esses limites a gente vai aprendendo, cara, conforme tá rolando, assim. Eu, pelo menos, nunca tive um coach de tipo, vai por aqui ou vai por aqui, jamais, nem quero ter. E fui aprendendo meio na marra, tipo, o que dá pra postar, o que eu posso oferecer pras pessoas também. E até onde, se eu abrir esse caminho, as pessoas vão me responder e eu vou saber acolher isso que elas estão me dando, né? Acho que a gente falou disso no encontro, mas a coisa das eleições, assim, foi 1 minuto que eu postei, um momento do processo ali que eu mostrei que eu tava tendo problemas pessoais relacionados à eleição. E eu recebi uma enxurrada de, meu Deus, eu também, as histórias mais cabulosas, mais tristes, mais horríveis do mundo. Porque foi esse momento que a gente passou, todos juntos, todos unidos. E aí, num determinado momento, eu tava tipo, legal, massa, agora eu preciso chamar todas essas pessoas na minha casa, fazer uma sopa, e a gente precisa se abraçar e se cuidar. Não, cara, não dá. Então, aí eu falei, bom, então não é sobre mim e o meu problema pessoal por causa das eleições. A gente tá todo mundo nessa. Então, o que eu posso falar do coletivo que pode, talvez, trazer um conforto coletivo e que não vai me afetar individualmente nesse sentido, né? Acho que aprendendo meio no processo, assim. É meio doido. Parece uma coisa muito natural, né? Pra quem olha, e quando eu era só consumidora, quando eu olhava os perfis, quando eu não tinha um perfil aberto, um perfil grande, meu perfil era só ali os amigos da família, e quando eu olhava alguém que tava ali expondo, primeiro que era outra época, eu não tô há tanto tempo assim na internet, mas gente, como mudou, né? Sim. O advento dos stories mudou demais a nossa relação. Demais. E no começo eu tinha muita vergonha, já falei isso aqui várias vezes, nunca fui a pessoa de mostrar várias questões e inseguranças, mas de repente tava eu lá com a câmera na minha cara falando, tal coisa da minha vida, porque eu sou assim. Eu tenho essa coisa do eu nem sei se é de outro jeito, eu falo pra uma amiga que na próxima vida a gente quer vir misteriosa. Aquelas fotos sépia, assim, no Instagram, que não mostra. E umas frases que não deixa claro. Quando a pessoa tá me conhecendo, ela fala assim, eu vou perguntar umas coisas da sua vida, mas se você ficar desconfortável... Que grande piada. Não, tá tudo certo, eu super falo tudo. Então isso foi só um reflexo. E aí eu fui descobrindo que as pessoas podem usar isso muito pro bem, mas muito pro mal também. Eu já fui muito atacada por uma coisa que eu dividi super da minha vida, sei lá, as questões do meu pai, e a pessoa veio usar isso, uma pessoa que nem me conhece. Então a gente falou muito isso, como essa coisa que parece tão próxima e tão íntima, é uma janela pra nossa vida, traz conexões muito boas, porque traz acolhimento, ou traz para as pessoas também se sentirem que é muito pra isso que eu faço, para as pessoas sentirem que elas não estão sozinhas na merda ou na alegria que seja. Mas ao mesmo tempo, como isso pode ser destrutivo pra gente, né? Quando as pessoas vêm com essa carga toda de tanto como você, nossa, como você é maravilhosa, eu queria ter sua vida, eu queria ser você, como você é incrível, o jeito que você fala, não sei o quê. Ou pro ruim também, e pra detonar, e pra criticar, enfim. Você também foi aprendendo isso na marra, como é que você sentiu isso? Eu senti, muitas vezes, me bateu mal, e eu fiquei mal, acho que quando a gente tá mais sensível, bate mais, mas aí fui aprendendo a botar os limites. E hoje, quando eu falo, por exemplo, de saúde mental, vem muito umas pessoas querendo me ajudar e dando soluções, eu tipo, não, imagina uma luz lilás. Falou, sério? Quando eu tô falando da minha saúde mental aqui, eu tô muito dividindo com vocês. Se eu tô conseguindo dividir, é porque eu já tô fora da crise, assim, naquele momento. E que eu passei por aquela crise, fiz alguma coisa que deu meio certo, ou vi como é difícil ficar mal e achar que só você tá mal. Eu tento dividir isso justamente pra pessoa que tá lendo ou vendo falar, nossa, tá tudo certo, ela também tá mal, aquilo que eu senti, ela também sentiu. É mais nesse sentido de militância mesmo, pra gente se conectar nisso do que um pedido de ajuda. Eu não vou pedir ajuda no Instagram, eu vou pedir ajuda pra terapia e pra minhas amigas, entendeu? Pra minha família. Então eu entendo o carinho das pessoas de querer ajudar, mas entender que ali não é exatamente a gente, né? É o que a gente escolheu mostrar. Apesar de a gente ser super verdadeira, a gente ter esse perfil de ser bem bagaceirona mesmo, de mostrar
os perrengues todos, é a gente, né? Não é que Ainda não é a assim gente. é uma parte. Mas ainda assim é um pedaço da gente escolhido, né? Que eu escolhi mostrar pra vocês. E é um personagem, querendo ou não, é um personagem, né, que a gente cria, porque é isso. Por mais verdadeiro que vocês sejam, tem um limite da tela ali, né? Claro, com toda certeza. Eu acho que teve uma coisa que me deu um clique nisso, assim, apesar... É aquele clique que você já tá acostumado a fazer, mas aí eu venho uma pessoa e fala, é isso, aí você fala, nossa, é por isso que eu faço tal coisa. Que foi o vídeo da Nathalie Neri, maravilhosa, que é aquele vídeo sobre slow blogging e tal. E ela diz que ela compartilha muito mais os aprendizados que ela tem depois dos processos que ela faz. E que isso toma tempo. Eu acho que esse foi a grande sacada pra mim, assim, e que eu, de alguma maneira, já fazia, mas que daí, quando isso se tornou consciente, é muito mais fácil separar o que é pessoal e o que dói, o que machuca, o que chega lá naquele lugarzinho nosso e o que opa, não, isso daqui é separado. Que são esses processos, é o que você falou, a gente compartilha, eu pelo menos compartilho, eu não compartilho no meio da crise, do mesmo jeito que eu não compartilho no meio da leitura, do mesmo jeito que eu não compartilho, porra, teve vazamento do Intercept hoje, é isso daqui, resolvi, pronto, Lula livre. Não, pô. Tem o tempo de processamento. Exato, tem o tempo. E, pelo menos pra mim funciona dessa maneira. Tem um tempo de processamento. Pô, entendi o que aconteceu ali, seja comigo, seja com o Brasil, seja com, sei lá, qual tema que for, pra eu compartilhar algo que eu tirei dali. Então, desse lugar é um pouco mais confortável, porque eu já processei, eu já tirei dali. Não que isso não possa mudar, eu não possa mudar de opinião, ou eu não possa aprender uma coisa nova depois que vai, putz, transformar tudo aquilo que eu já pensei. Mas é o resultado daquele processo. E por isso que não funciona a gente querer postar todo dia, pelo menos não funciona pra mim, né? Comentar tudo, por isso que essas coisas, tipo, eu recebo muito, imagino que vocês devem receber. Ah, olha, saiu a notícia tal, que é minimamente relacionada ao que a gente conversa. Você não vai falar nada? Você não vai falar nada? Eu lembro quando o Temer foi preso. Você viu que o Temer foi preso? Eu falei, cara, eu vi, calma, o homem não chegou nem na prisão ainda, sabe? Tipo, ele tá no percurso ainda, calma. Vamos ver o que vai acontecer, e com tudo. Sim. Com crises pessoais, com leituras, né? Eu falo muito de livro, assim. Eu falo, recebi o livro, massa, pô, esse livro existe e tal. Mas eu nunca gosto de pegar e falar, pô, eu tô lendo esse livro, o capítulo 1 ele fala sobre tal coisa, o capítulo 2 ele fala sobre outra coisa. Pô, terminei de ler esse livro, o que ele me trouxe? Ele me lembrou de uma coisa que eu tô vivendo agora. Ele me relacionou a outra leitura que eu já tive, que eu já fiz antes, um artigo que eu li, uma música que eu ouvi, sei lá. Quando eu falo, eu tento trazer essas coisas além, assim, né? Então, só que, respondendo essa pergunta, isso, total processo. É mais um aprendizado que eu estou compartilhando aqui. Isso foi total no processo. No começo, eu deixava tanto as pessoas entrarem muito mais, quanto as coisas que elas diziam me afetar muito mais, positivas ou negativas. Eu ainda sou um pouco poliana, eu acho que mesmo nos casos em que as pessoas respondem com negatividade, ou com ataque e tal, é muito mais sobre elas do que sobre você. Eu tento me colocar nesse lugar. Mas é super. E eu tento entender que é por conta, aí sim, do meio, entendeu? É por causa da internet. Porque a gente fala, pessoalmente você ia ter essa reação com a pessoa. É claro que não. Só que se eu quisesse que a pessoa tivesse a mesma reação comigo pessoalmente, eu não estaria na internet. Eu tenho que ter responsabilidade sobre o lugar que eu me coloquei. Eu me coloquei na internet, então eu me coloquei num lugar em que as pessoas vão reagir ao que eu falo de uma maneira diferente. Senão eu só me colocava em palestra, senão eu só me colocava em rodas de leitura de livro pessoalmente. Senão eu só falava com as minhas amigas. Eu preciso ter a responsabilidade de que no momento que eu tô ali, pondo a minha cara, mostrando que eu acordei 6 horas da manhã de novo e, tipo, rebolando no carnaval, as pessoas vão agir conforme uma pessoa que acordou 6 horas da manhã e rebolou no carnaval. É isso, ponto final, entendeu? Então, arranjar estratégias pra também entender, pô, essa pessoa foi grossa comigo, essa pessoa perguntou, é horrível, eu tô falando aqui sobre a vaquinha que a gente tá fazendo pra poder comprar telha pro acampamento do MST que choveu e alagou tudo e eles estão sem comida. E a pessoa me perguntou, onde compra sua blusa? Isso aconteceu. Não foi uma vez, não foram 5 vezes. Foram muitas vezes. Aí você fala, bom, então tá, o que eu vou fazer? Eu só vou dar comunicados importantes vestido de preto, de luto? Não, cara, eu vou usar a camisetinha da militância. Exato. Eu vou usar a blusinha que eu quiser, porra. Mas o quanto disso é minha responsabilidade também. E o quanto disso é porque eu estou nesse lugar. No Instagram as pessoas querem comprar a blusinha.
E se eu conseguir fazer com que aquela pessoa que queria comprar a brusinha preste atenção também na telha do MST, porra, Ponto é pra você. incrível, entendeu? Então eu vou responder, compra na loja tal, só que ao invés de comprar essa camisa, você compra a telha. Dessa vez você compra a telha, caralho, sabe? Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente, todas essas iniciativas no sentido de a internet que a gente quer e de percebam que tem uma pessoa atrás da tela e tal, elas são incríveis, elas são fundamentais, porque a gente tá ficando doente, a gente que produz conteúdo tá ficando doente. E quem tá consumindo também. E quem tá consumindo também. Só que a gente, como produtor de conteúdo, tem que saber, tem que ter a responsabilidade de saber que a gente se coloca nesse lugar. Por um motivo. Que as relações são outras. E que as relações são outras. Então não adianta jogar todo o peso na pessoa que consome e falar, pô, você é uma escrota, se vira aí, falou merda, sabe? Eu acho que tem os dois lados. Tá, você falou de muita coisa agora que me fez pensar que é isso. Tem essa cobrança de quem tá produzindo, então a gente percebeu só nessa fala uma crise aí, apesar de muita coisa legal que tem acontecido. Cobrança por parte de quem tá consumindo, peso em quem tá produzindo. Isso porque a gente tem consumido internet de uma maneira muito maluca. Vocês sabem que o Brasil gosta de tudo que é número. Ou a gente tá muito lá em cima. Quando é coisa doida, a gente é ranking. Vai lá, top do ranking. Coisa que era pra estar bem no ranking, tá um pouco lá embaixo. Mas a Babi fez uma pesquisa aqui, quer ler, amiga? Leio. São os dados sobre o uso da internet no Brasil, de acordo com a Data Reportal. Eles pegaram dados de várias agências que trabalham com internet e chegaram nesses números. O Brasil tá em segundo lugar como o maior consumidor de internet do mundo, só depois das Filipinas. Eu tava conversando aqui com as meninas que eu não entendo o que acontece nas Filipinas. Quem souber, por favor. Quem souber, por favor, avisa porque eles usam tanto a internet. Mas então a gente tá em segundo lugar no ranking mundial de tempo diário em todas as plataformas. E a média de 9 horas e meia por dia. Bati. Óbvio. Bati. Fácil. Óbvio que conta assim, trabalhamos com a internet, então passamos o dia inteiro na frente do computador e do celular. Mas assim, né? É um número bem grande, contando que 8 horas por dia a gente dorme, 9 horas e meia. Chega. Já Se deu. a gente não tá dormindo, a gente tá conectado. Exatamente isso. O número de brasileiros nas redes sociais chegou a mais de 149 milhões de usuários, que equivale a mais ou menos 70% da população brasileira. E o WhatsApp é um dos meios mais usados. Na verdade, os 4 apps mais baixados nas Google Play e Apple Store são do Facebook, são do Zuckerberg. Então a gente tá sendo meio que Eu vou matar o dominado Zuckerberg por esse homem lá nos Estados Black Unidos, Mirror. que Muito é Black o Mirror. Facebook Messenger, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Não necessariamente nessa ordem, já não lembro mais. Mas assim, é meio bizarro, né? Total bizarro. Então tá, então se a gente aprendeu alguma coisa com esse podcast, vocês são ouvintes desse podcast, vocês sabem o que a gente vai falar neste momento. Se existe um meio e que tem tanta gente utilizando e que tá todo mundo conectado, prestando atenção, ouso dizer que estamos todos viciados. Sim. Pra que a gente vai usar isso? Quem interessa tantas pessoas conectadas? Eu vou matar o capitalismo. É óbvio que se a gente não tá pagando, o produto é a gente. Sim. Não tem almoço grátis, né? E Não aí, tem. o produto não só no caso de digital influencers, né? Que somos produtos. Todos nós, Todos todos nós. estão conectados. A gente sabe, não é mais aquela paranoia de achar que existe um complô, uma coisa muito louca, mas isso já sabe, É fato. já é fato, Sim. de que nossos dados estão todos aí sendo vendidos para O tempo todo. o tempo todo pra gente, né? A gente é consumidor, a gente não é o usuário da internet, ponto, e outra vida é a gente quando vai comprar, sei lá, a nossa cama na loja. A gente ali tá sendo todo monitorado pra entender os nossos gostos, a nossa forma de comprar, os nossos interesses, pra isso virar dados pra vender coisas pra gente. Então aquela que a gente falava alguns anos atrás, achando que era só uma, nossa, que coincidência, falei de uma coisa e apareceu pra vender, É hoje a real. gente sabe que é real. Vou dar um exemplo. Semana passada foi muito bizarro, porque esse foi, tipo, na mesma hora que aconteceu. A gente tava conversando na casa da minha prima, lá no Rio. A esposa do meu primo perguntou qual que era o milho que a gente tava usando pra fazer um salpicão. Que a gente foi fazer um salpicão na casa deles e o Vitor comprou um milho enlatado. E aí ele falou, daquela marca Belvedere. Sei lá, não Nunca sei sei falar o nome. aquilo, Não, né? Belvedere, Também não sei. sabe? Bolderne, sei lá, Bolderne. Qualquer coisa Bolderne. assim, é uma marca que é francesa, eu acho, mas que vende pão de açúcar, É sei meio lá. que o melhorzinho no sentido de ter outros ingredientes junto, né? isso. Ele é só o milho. É, eles são milho, basicamente. E aí, não deu 5 minutos, minha prima abriu o Instagram e tava lá, Palmito, da mesma marca, aparecendo pra ela no Instagram, tipo, Palmito. Palmito. Da mesma marca. Eu falei, gente, é tempo real aqui. Tempo real. Não, total. Eu nunca nem pesquisei nada dessa marca. Como é
que tá aparecendo pra mim. Nem pesquiso palmito. Palmito no Instagram, né? Sim, Perfil é de muito palmito. louco isso. Não, é muito louco e o que eu acho, quer dizer, não sei se é mais louco ou menos louco, mas exatamente, como todos os aplicativos são conectados, porque, né, gente, não dá pra ser inocente, é tudo uma grande empresa e tal, eles são todos conectados, então o que você fala em um te direciona pra compra no outro, que vai ser um perfil que você vai começar a seguir, que de repente vai falar daquela marca, você fala no e-mail e aparece no buscador, né? É tudo conectado. Então, assim, meio que não tem... Ou você fica muito paranoico e começa a fugir, não usar nada realmente. E, tipo, Tem a galera. guardar tem uma dinheiro embaixo do galera. colchão, né? Tem essa galera. Tem. Acho massa, não sei como fazem, não sei como vivem, o que comem. Ou você pensa no que compartilhar, no que falar, em como usar, ou como usar Como aquilo... consumir. Como consumir, né? Eu acho que partindo aqui Vamos do ser nosso mais grupinho, esperta, né? vamos ser mais esperta do que eles. Exato, vamos tentar fazer com que seja o menos agressivo, menos nocivo possível. E não só nesses anúncios que vêm, mas nesse caso, por exemplo, da brusinha da Isa, assim, eu acho massa o Instagram pra gente pegar inspiração de look que você gosta, que seja, alguém que você admira, mas a gente não precisa reproduzir aquilo de um perfil que você gosta. Se você acha que você entra numas de preciso ter. Então eu preciso ter essa brusinha que tá todo mundo usando, eu preciso ter esse app novo que tá todo mundo usando, eu preciso ter esse celular, eu preciso ter... E a gente nem percebe que ali no Instagram, que era teoricamente o seu momento de lazer, que a gente usa, né, como nosso remedinho diário ali pra ver as pessoas, que ali a nossa interação social resolve ali. Fico rodando ali com um monte de gente que eu não conheço, alguns que eu conheço, a amiga que tá grávida, ou um influencer de não sei quantos milhões de seguidores. Que te responde, aí você fica, ai meu Deus. Então, cria uma intimidade louca, né? Então você conhece aquelas pessoas e aquela sua interação básica do dia, seu remedinho do dia, pra depois quem trabalhou muitas horas e tá ali cansado. E aí, se de repente isso, você tá querendo várias coisas. Você tá querendo não só produtos, como a vida, só que você não tem, né? Muitas vezes. Você não tem aquela viagem lá que você não pode ter, né? A maioria das pessoas não pode ter. Não pode. Eu acho que esse é o meu grande drama, é o meu grande questionamento diário com a internet como produtora de conteúdo, né? Porque, de novo, é a responsabilidade que a gente tem de estar no lugar que a gente tá falando do que a gente fala. Então, em momento algum, eu tô achando que, nossa, não, imagina, eu tô passando ali uma mensagem de uma vida austera e quase um monge, imagina, não compra nada. Longe disso, eu falo de produto, eu falo de coisas, mas me assusta muito o nível pro qual as pessoas levam essa necessidade de comprar. Então, eu vejo, por exemplo, voltando a falar de livro, a pessoa não quer consumir o que é a mensagem daquele livro, a pessoa quer ter o livro. A pessoa quer mostrar que comprou o livro, a pessoa quer mostrar que tá na prateleira, né? ela quer pertencer. Tá todo mundo falando desse livro. Ainda que sejam coisas que a gente considera, eu acho engraçado essa divisão que as pessoas fazem, né? Como se livro não fosse produto, mas ainda que a gente fale de coisas um pouco mais supérfluas, então eu sigo a pessoa X porque... E eu não vejo nada de errado nisso, porque eu acho, inclusive, que é maravilhoso que a gente possa seguir pessoas que são parecidas com a gente. Falando agora muito pessoalmente, desde que eu comecei a seguir mulheres que têm corpos muito mais parecidos com os meus, eu consegui entender que eu posso ser feliz com o meu corpo. É muito simples, extremamente liberal, faz uma diferença. Extremamente, assim, é o topo do iceberg e faz uma diferença fundamental na minha vida. Então, eu não elimino a importância disso. Me surpreende que é isso, assim, eu sigo aquela mulher, eu vejo ela com o lookinho X. Porra, massa, talvez eu possa usar essa blusinha e essa calça. Gente, mas eu não preciso daquela blusinha e daquela calça. Eu não preciso daquele livro, porque, gente, deixa eu contar pra você. Tem gente que disponibiliza as coisas por aí. A gente não precisa... Existe o não precisa ser agora, existe uma Não coisa precisa. que chama A gente guarda usa urgência. no bloco, urgência. Não Aí precisa. quando você vê, você tem uma pilha de 6 livros pra ler e você não consegue Exato, ler porque ainda consegue. tem outros na frente. Te interessa Que na aquele verdade você livro? vai passar a noite rodando no Instagram, vamos falar bem da verdade? Exatamente. Vai pegar Não vai ler o a livro. porcaria do livro? Tipo, te interessa. Eu vou trazer de novo um assunto que a gente teve lá na conversa, pessoalmente, assim, e que foi. Naquele dia eu nem compartilhei, mas que foi uma coisa importante pra mim, assim, que eu percebi que foi compartilhada com uma menina, que ela tava comentando que todo mundo falava que tinha que ler Mulheres que Correm com isso os foi Lobos. maravilhoso. Mulheres gente. que Correm com os Lobos e todo mundo, nossa, mas assim, tipo, Mudou minha vida. Mudou minha vida e, tipo, cancela a carteirinha feminista se você não leu esse livro, se você não amou esse
apocalipse, Você não não tem é um uma lobo mulher tatuado, selvagem. você não é... Tem que tatuar o lobo, né? Em algum lugar do seu corpo, de preferência um meio sensual. E aí, tipo, para e pensa. Gente, esse é um livro que fala dos arquétipos da mulher, que tem uma abordagem psicológica, sei lá se esse é o nome certo e tudo mais. Isso te interessa? Isso te interessa, Babi? Isso te interessa ler agora? É uma linguagem específica. Eu tenho algum interesse numa abordagem psicológica, tilelê, junguiana. Eu tenho, ou eu quero ler teoria marxista. Porque eu, Isadora, quero ler teoria marxista. Então por que eu não leio mulheres que correm com os lobos, entendeu? Tipo, o que isso? Talvez depois isso agregue pra mim. E a questão do time, do momento. Eu também, salvo né? aquilo ali e guardo. Porra, talvez esse livro seja interessante. Legal. Sim. Pega emprestado. Pega emprestado, gente. Compartilha com as amigas. Tem uma caralhada de... os palavrão, amiga. Perdão. Não, não. Tem um monte de livros sobre maternidade. Puta, tem que ler. A mulher vem pra Flip, tem que ler o livro da maternidade. Me interessa. Esse assunto me interessa de algum momento agora. Isso quer dizer que eu acho que as mulheres, as mães não são parte do feminismo ou do feminismo que eu acredito de maneira alguma. De maneira alguma. Mas aí, por isso, eu procuro alguém que seja interessante, que fale sobre aquele tema. Eu não preciso ler aquele livro, eu não preciso comprar aquele livro. O que me mata, vou aqui abrir o coração, me mata quando o comentário de vocês é preciso agora. É a parcela do meu cartão de crédito. Eu vou interditar o cartão de crédito de vocês. Eu juro, eu tô falando aqui, eu vou gravado, tá gravado. Eu vou interditar, eu vou fazer intervenção, eu vou falar, vocês não vão usar o cartão de crédito pra comprar livro, pra comprar a brusinha que eu comprei, gente, pelo amor de Deus. E é muito do que a gente fala do efeito manada, né? A gente quer muito ser diferente, mas a gente quer fazer o que tá todo mundo fazendo. Então a gente fala isso não só em produto, mas, por exemplo, quando tem alguém muito foda falando sobre uma coisa. Então, quando Djamila, por exemplo, bombou e foi fazer os eventos, qualquer evento ela era chamada. Então, Dia da Mulher, evento não sei de que marca ela era chamada, tudo ela era chamada. E ela mesma fala sobre isso, do tipo, eu não sou a única preta, tá? Mulher que fala sobre isso. De feminismo negro tem um monte. Só que, de repente, tudo vira em cima daquela figura. E aí a gente cria uma deusa, a gente cria uma ídola, a gente cria uma fada sensata, uma zero erros, e a gente coloca ela lá num lugar, só que ela é uma mulher com as suas questões, com seus traumas, com suas vivências, sei lá, uma mulher, uma pessoa humana. Aí ela erra, ou ela faz uma coisa que você não acha legal, que você não concorda. Cancela Djamila. Cancela Djamila. Então isso todo o trabalho dela, né? O que é mais grave ainda, que extrapola a coisa pessoal e vai toda a produção acadêmica. Não, o livro que você tem, o livro que você tinha dela na gaveta, você esconde, na sua prateleira, você esconde, Deleta que agora é vergonhoso gostar. Deleta com a sua foto com ela. Então é muito perigoso isso, e eu falo isso tanto quando já chega nesse nível do cancela, mas mesmo antes, quantas mulheres estão tentando fazer, às vezes a gente faz um rolê nosso e a gente vê que tem outras mulheres fazendo outras coisas também, e aí a gente vê eventos que não dão ninguém, a gente vê posts que não dão likes, a gente vê livros que não vendem, shows que não tem pessoas. Então o quanto a gente tá só seguindo o que tem que gostar, a bola da vez, assim, porque todo mundo compartilhou, todo mundo falou, e a gente não tá olhando a pessoa do lado, uma amiga sua que é incrível quando ela fala de feminismo, sabe? Exatamente. Então é muito... me preocupo nesse sentido do efeito manada, do tem que e do vamos todos. Total. Porque é muito pra compartilhar mesmo, né? Exatamente. Me preocupo muito quando eu vejo o preciso. Pra mim é menos porque eu tenho menos seguidores, né? Meu perfil pessoal não é tão grande assim. Mas muito quando eu recebo essa mensagem de nossa, eu queria muito isso que você tem, eu preciso disso. Ou tipo, nossa, você é demais, você é muito perfeita. Eu tipo assim, não, eu sou uma pessoa normal, eu tô só compartilhando minha vida aqui. Vocês estão vendo tipo 10% dela. Isso. Tem um mundo ainda por trás que eu não compartilho porque é X, né? Mas eu acho massa falar que tem isso, né? A gente tem que reavaliar a gente como consumidoras de projetar isso, mas tem o que a Isa falou da nossa responsabilidade. Sim. Gente, quando começou a rolar aquela coisa de tour pelo meu corpo real e bababá, eu lembro que teve youtuber, eu não sei como blogueira, não sei que classifica, mas que pegou e mostrou, não, esse aqui é meu corpo real. E aí mostrou apertando a celulite e tal. O que vocês veem é essa foto editada. Olha como eu edito. Tá, mas você só vai mostrar isso no vídeo que você fala sobre o corpo real? E todos esses anos que você iludiu essas meninas todas e elas ficaram achando que corpo era assim, lisinho, que não tinha bolinha, que não tinha... Tá, continua sendo uma pessoa magra, mas assim, todo mundo tem marca, estria, bolinha, pancinha, todo mundo não. A Pugliese não deve ter, mas mesmo assim, mesmo sem edição, o corpo da Pugliese, ela trabalha o corpo dela tantas horas por dia e o foco dela é o corpo dela. Você quer isso pra sua corpo vida? dela é o produto. O corpo dela é o produto. É isso, você vai fazer isso, é isso que você quer. Vai passar 4 horas na academia? Porque senão, se você
você do meu time que só quer comer e viver, fazer as coisas, se for fazer exercício vai ser pela saúde, não porque você quer a bunda, como é que elas falam? Bumbum na nuca. Bumbum na nuca. É sério isso? Essa é a bandeira. Hashtag bumbum na nuca, ou essas frases tipo no pain, no gain, esse desespero de corpo. Você quer mesmo isso? Porque senão você não vai ter. E assim, tudo bem você não querer, né? Mas como comparar, né? E o discurso às vezes é muito problemático. Eu nem sigo o Pugliese também. A gente usa muito a Pugliese como um exemplo. Eu espero que nesses anos todos o discurso tenha mudado, mas tem várias dessas que passam esse discurso de que é só você se esforçar e que você vai ter esse corpo. Quando é muito mais do que esforçar, né? Dedicar a vida para aquele corpo. Vida, dinheiro, tempo. Óbvio que tem genética, enfim. Mas tem muito ali grana envolvida e tempo. Por que a gente já não fala desde o início as coisas como elas são, né? No começo do meu Instagram eu falava muito de restaurante e de comidinha. Porque eu queria muito falar para as pessoas que dava pra ser vegana. Mas de repente a coisa foi crescendo. Eu fui entendendo mais o que era internet. Eu fui entendendo mais o que eram todas essas questões de consumismo, de expectativa, de projeção. E aí eu comecei a me tocar que eu tava criando também uma realidade que não era verdade. Eu não comia fora sempre. Ou eu tava por um período comendo mais fora, porque eu tava muito empolgada. Naquele momento eu tinha um trampo que me dava uma grana. E eu comecei a perceber que era responsa minha também. Isso. Diminuir essas postagens e... Porque não era isso que eu queria passar. Eu não queria que as pessoas passassem a querer comer em restaurante sempre, todas as novidades. Na hora que lançava eu já comprava. E a gente fez, né, o curso que a gente fez em janeiro desse ano. A gente falou muito sobre consumismo. E aí várias mulheres falaram que a coisa que mais era gatilho pra elas consumirem eram os perfis de Instagram veganos, que eram mulheres veganas. E eu fiquei muito assustada, que eu já tava assim, não, gente, é ótimo. Ruim é Pugliese, ruim são essas pessoas que focam muito no consumo e que ficam fazendo publi atrás de publi. Os veganos não, porque a gente quer mudar o mundo, né, na verdade. Mas não, a gente tá querendo mudar o mundo entrando num outro lugar que é tipo... Agora tem comer, tem esse queijo, tem esse não sei o que, tem essa, e tem isso, e as pessoas, não, eu quero, porque eu quero ser legal, eu sou vegana, eu quero ajudar o mundo, eu quero fazer parte, mas também quero consumir, e aí gerava isso, então é a minha responsabilidade. Hoje em dia eu posto muito menos. Quantas vezes eu não vou em um restaurante e eu não posto. Pra mim foi quando teve o curso no começo do ano, mas eu recebi a mensagem de tipo, eu estar num restaurante, postar, não sei o que, e uma pessoa virar pra mim e falar, nossa, eu queria tanto morar em São Paulo pra poder ir nessa quantidade de restaurante que vocês vão, e eu fiquei tipo, puta, mano, São Paulo é muito legal, mas não é tão legal assim ao mesmo tempo, então, tipo, não é pra todo mundo, sabe? Não, e o que a gente fala é de um veganismo que é arroz e feijão, né? A gente fala isso, então... O que eu tô querendo divulgar? E aí eu comecei a só postar realmente quando eu acho que eu quero postar, e são restaurantes que eu acredito que vale a pena, tipo Sala de 10, o Casinha lá em Brasília, que já tem uma postura política, já tem tudo de acordo com o que a gente fala, não posso qualquer coisa. Quando, ou se né, é uma gente? comida assim, que eu achei sensacional. Aí eu falo, puta, essa aqui tem que postar. Venha pra São Paulo. E a coisa do postar também o arroz velho de 3 dias, com o feijãozinho que você fez. Olha meu freezer com a comida congelada. E de falar que é isso, que a gente... Eu acho que essa transparência de falar, massa, eu tô aqui comendo, nossa, o sushi vegano, blá, bibibi. Só que isso daqui vai acontecer uma vez no mês, cara. Nos outros dias, a gente tá falando... Eu tento responder, eu acho que as pessoas já devem me achar até chata, porque toda vez que eu recebo essa mensagem, que acho que é uma coisa importante de falar também, assim, muita gente me fala, você responde. E eu respondo muito menos do que eu gostaria, porque eu não consigo mais responder, assim, porque pelo número de seguidores mesmo, parece metido falar isso, mas é verdade, eu não dou conta mais de responder. Mas eu tento sempre responder, especialmente quando são essas coisas, pra que não passe em branco. Eu queria muito ir pra São Paulo, eu só não sou vegana porque eu não moro em São Paulo, não tem tanta opção assim. Tem sim, segue a Ju, vê que comida é isso daqui, entendeu? Comida é arroz e feijão, bababá. Eu acho que tem a responsabilidade nesse sentido também. É a responsabilidade da transparência, de mostrar. Gente, a gente recebe coisas em casa. Não sei se vocês sabem, esses produtos, essas coisas, elas chegam, tô falando aqui pelo menos no meu caso, eu recebo livro, tá? A maioria dos livros que estão lá, eu não comprei, eu não ganhei nenhum dinheiro acoplado naquele livro. Não é um publi, mas eu ganhei este livro. Ainda que eu não tenha a obrigação de postar ou de fazer um vídeo, e isso eu deixo muito claro com a editora ou com a pessoa que me mandou o livro, mas eu recebi
recebi aquele livro. Então, assim, tem a responsabilidade da gente se posicionar e tem a responsabilidade da gente, como consumidor, porque a gente também é consumidor, né? Apesar de ser produtor de conteúdo, de falar, essas pessoas que eu sigo estão falando isso por quê? Não tem almoço grátis. Não tem. As pessoas estão comendo nos lugares por algum motivo. Pode ser simplesmente porque elas gostaram daquele restaurante, pode ser porque elas foram convidadas por aquele restaurante. Elas estão falando daquela blusinha, elas estão falando daquela planta, elas estão falando por quê? E aí vai também de outro nível de responsabilidade, de quem você segue. Você segue uma pessoa que é transparente, que mostra essas coisas e que você tá ok com a postura dela. Eu tô ok. Aquela menina ali, ela ganha roupa da marca X. Pô, mas eu tô de acordo com isso, porque a roupa da marca X me interessa, a menina, o que ela posta me interessa. Massa, eu sei que ela não paga, talvez aquela roupa seja meio cara porque eu tô podendo gastar agora, mas eventualmente quando eu tiver mais uma grana eu vou comprar. Legal, tá todo mundo na mesma página. Agora, você achar que aquela ali é a única roupa que você pode comprar porque aquela menina falou pra você que, gente, não, né? Não tem isso. Frustrada porque, não tem ou porque isso. não tem dinheiro pra comprar, ou porque não tem corpo, né? Essa questão Exato, de se comparar pra não pode usar. Então é isso, deixar tudo bem claro. E a gente tá falando, como já estamos nessa questão dos produtores de conteúdo, que existem as pessoas que não sinalizam publi. Eu não sei, a gente já falou isso algumas vezes, existe isso, que quando você recebe um dinheiro pra falar de um produto, isso chama publicidade. Tem um nome antigo, é uma coisa que já acontece na televisão, na revista, no jornal, e acontece na internet também. Só que na internet, por ter esse caráter muito pessoal, são as nossas contas, nossa vida, num stories a pessoa tá lá com o cachorro dela, no próximo ela tá falando desse produto incrível, maravilhoso. E muitas pessoas não sinalizam que isso é publicidade. Isso é obrigatório pelo CONAR, tem que ser sinalizado. Às vezes é uma hashtag pequenininha, escrito publi, escrito AD no finalzinho, mas vocês sabem que a pessoa tá recebendo dinheiro por isso. É importante. Quer dizer que o produto é ruim, que ela tá te enganando? Não. Se o produtor for honesto, muito provavelmente não. Eu acho que quem faz publi é uma pessoa honesta, ela vai, mesmo recebendo, ela só vai fazer publi daquilo que ela acredita. Exato. Mas saiba que ela tá recebendo por isso. Caso ela não esteja recebendo dinheiro por isso, caso seja só o tal dos recebidinhos, coisas grátis, cada produtor recebe fala de um nome, ela recebeu aquele produto de graça e ela tem a obrigação ou não de mostrar pra você. Eu acredito que isso vai evoluir, eu acho que deveria ser assim. Dependendo dos recebidinhos, também deve ser encarado como publi. Sim. Porque às vezes é um recebidão, né? Tudo bem, uma coisa é uma pessoa que faz uma joia artesanal, uma mina que você acredita no trampo dela, ela te procura, ela fala, eu tenho um trampo aí, você não quer, queria muito que você usasse, se você puder divulgar, nossa, com o maior prazer, me manda, eu achei lindo, maravilhoso, eu vou falar pra vocês, gente, olha essa joia dessa mulher que fez, eu não acho que isso é publi. Mas quando sei lá, da Fit, não sei, posso chutar pra uma casa da Tainara G, ou da, sei lá, tô tentando chutar nomes, da Luísa Sonza, A Débora não ganhou uma caixona de maquiagem um dia desse? Pois é. E manda um monte de coisa pra aquela pessoa, gigantesca, porque é uma ação, porque é um lançamento, ou porque é especial, porque é da Semana da Parada, ou porque é Dia das Mulheres. Gente, aquilo é giga. Eu acho que aquilo é claramente uma publicidade, sabe? Então, enfim, a gente é muito novo, né? Estar na internet dessa maneira é muito eu novo. acho que o grande lance é esse, assim, é novo, mas ao mesmo tempo as marcas e as agências se aproveitam dessa novidade, dessa falta de profissionalismo, profissionalização, pra usar esses influenciadores que ainda não sinalizam. Mandar pra esses trouxas aqui de graça, que eles vão fazer publicidade de graça pra porque mim. agora o rolê é o nicho, né? Então, a gente não manda mais pra quem tem 1 milhão de seguidores, a gente manda pra quem tem 20, porque quem tem 20 não vai cobrar. Então, gente, não tem almoço grátis, lembra? Não tem. A gente tá vivendo o quê? A gente capitalismo. tá aqui, vamos lá, falar as 3 juntos. Capitalismo, é isso. Então, essa falta de profissionalização é usada à torta e à direito pra favorecer as marcas, sim. Eu não gosto de julgar individualmente, porque é uma coisa que eu ainda me questiono, me pergunto muito, o limite da pessoa, se ela vai fazer o recebidinho ou não, porque tem muita gente que fala, não pode fazer recebido de jeito nenhum, porque tem que cobrar, porque aquele é seu trabalho, até que ponto que é o trabalho da pessoa ser influenciador ou não. Eu não gosto de entrar nesse tema, porque eu acho que as pessoas que estão fazendo estão tão perdidas e tendo trabalhos tão precarizados, e a gente só tá tendo esses trabalhos porque a gente vive numa era de precarização do trabalho e a gente não deveria estar discutindo isso individualmente. A Thaís faz recebidinho ou não. A gente deveria estar discutindo por que estão acabando com os nossos direitos trabalhistas e por que a gente tá tendo que ser Uber e não, sei lá, ser jornalista, qualquer merda assim. Mas, sem sombra de dúvida, quem consome conteúdo tem que saber que isso existe, as pessoas precisam indicar quando elas ganham dinheiro, sim, porque isso interfere na opinião delas, sim, obviamente.
ainda que as opiniões sejam honestas, mas existe um dinheiro por trás, tem que ser indicado. E mesmo que não seja indicado, mesmo que não seja pago, elas têm que saber que houve ali uma relação construída entre a marca que mandou o produto e a pessoa que tá falando sobre o produto, entendeu? Que ela pode ser de vários lados. Eu vou dar exemplos pessoais. Eu já recusei receber muita coisa. E eu já tive marcas que cortaram o relacionamento comigo, marcas interessantes pra mim, que eu falei, isso não me interessa receber isso, não tem nada a ver com o meu público, não me interessa falar sobre isso, esse livro não me interessa nem um pouco, eu não quero ler sobre esse assunto. E a pessoa desapareceu, a marca desapareceu, nunca mais quis falar comigo. E tiveram marcas que falaram, pô, que legal, que bom que você não quer. Significa que você não quer ficar recebendo livro, fazer uma lista de livros gigantescas. Significa que você tem critério. Então, assim, podem existir relações um pouco mais humanas e honestas entre marcas e pessoas? Podem. Eu acredito que pode, sim. Dentro do sistema capitalista que a gente vive. Mas existem. Só precisam ser transparentes. E aí, a gente, como consumidor, tem que saber que a gente tá falando disso, de marcas e pessoas. É sempre capitalismo por trás. Se a gente tiver noção de que isso que tá norteando tudo, Exato. todas as relações Exato. ali... Perde ingenuidade, né? É, E tira exato. também culpa, tira o peso de que você Exato. não tá vivendo, você não tá consumindo, a sua vida só é Isso. triste. Tá faltando alguma Tá coisa, faltando, né? você sempre Isso. quer mais. Não é você que tá triste, não é você que tá deprimido. O capitalismo fez isso com a gente, entendeu? Você não odeia seu trabalho, é por odiar mesmo, gente. Ah, porque você tá infeliz. Tá todo mundo. E de tudo, não é só de ter, né? É de ter, pra mim, assim, meu Deus, como você consegue ler tantos livros? Eu não consigo ler tantos livros. Sabe por que eu consigo ler tantos livros, gente? Chama desemprego. Chama 8 horas por dia que você trabalha, mais as 3 de ida e volta do trabalho, eu tô na minha casa. Saca? É isso. Nesse momento eu leio muito. Há um ano atrás eu não tava lendo tanto, porque eu tava fazendo outras coisas. Por que a Pugliese tem o corpo da Pugliese? Porque ela dedica o tempo dela pra fazer aquele negócio. Por que a Thaís tá viajando? Cara, eu sei lá, porque de repente ela tá numa puta crise existencial e a única saída que ela achou foi fugir e ir pra Cuba. Sei lá, entendeu? As Me pessoas- leva, amiga. Aí ela dando spoiler da minha vida. As pessoas perguntam muito como é que eu viajo tanto. Eu falei, gente, eu sou freelancer, eu não tenho férias há 5 Isso. anos. É basicamente isso que acontece na minha vida. Eu viajo, mas eu levo sempre o computador comigo. Eu estou sempre trabalhando, 100% do tempo. Então, assim, é isso que você quer pra sua vida? Se quiser, tudo bem. Mas, assim, aviso que não tem descanso. Eu tô, tipo, ansiosa pra tirar uma semana de férias, sabe? Eu não sei quando vai ser. É exatamente isso. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente falou do Fada Sem Defeitos, plena, né? Eu tenho uma amiga que também é da internet e tal, e é muito engraçado. A gente sempre fala, quando a gente tá ou brigando com alguém, ou falando mal, ou naquele dia horroroso que você fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vamos beber alguma coisa, porque hoje eu não vou aguentar. E aí a gente se olha e fala, ó lá, as pessoas que vêm falar pra gente plena, e a gente tá zero plena. E essa amiga minha tá com um super problema de saúde agora, a gente tá passando um momento super difícil. E aí ela olhou pra mim esses dias e falou, ó lá, aposta, fala que eu tô plena. É isso, assim, às vezes a gente tá plena, porque a gente é plena, às vezes, a gente é maravilhosa, a gente tem ótimos momentos de plenitude. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente mostra esses momentos de não plenitude, às vezes sim. 100% do tempo? Não dá, não vou mostrar no meio da crise aqui pra vocês. Entendeu? Então, Gente, vou dividir com vocês aqui que hoje eu tive diarreia. exato. Não vou. Ou Do se tipo, você vai dividir eu fui quando demitida. Naquele momento que eu fui demitida, eu não vou fazer falar. uma live. Daqui 3 semanas pode ser que eu fale pra Exato. vocês. Mas aí eu já vou falar de outro jeito. Aí vocês vão falar assim, nossa, olha como ela lidou bem. Foi demitida e tá assim, rindo, tranquila. Exato. Não, eu chorei, me acabei, xinguei, chutei. Mas agora eu já respirei. Tô aqui dividindo com vocês. Exato. E aí, pra produzir esse episódio, Babi achou um texto que é da Jacobin, que, aliás, quem não conhece, Jacobin está no Brasil, mas esse texto é da Jacobin nos Estados Unidos. A Jacobin pode patrocinar a gente no momento que eles quiserem. Pode, Inclusive, é uma marca pode. que, olha, a gente até Calma indica aí. que é publi. Sobre isso, as mídias sociais são um produto do capitalismo e como é difícil a gente que quer trazer um conteúdo contestador, de esquerda, se utilizar dela, se no fundo tudo é dominado por empresas bilionárias e só tá querendo vender produtos e tudo mais. A gente acredita que a gente consegue transformar isso e por isso que a gente luta tanto pela internet, a gente acredita na internet, mas de fato é um bom texto pra gente questionar várias dessas questões de isolamento, essa coisa da gente ficar meio anestesiado, né, que é o que a internet tem feito com a gente.
a gente falou muito aqui sobre a questão de saúde mental e isso é bem preocupante. A gente tá vivendo meio que anestesiado, a internet funciona como eu falei no começo, como esse remedinho, mas um remedinho que você tem que manter ele constante. Então tem uma metáfora que eles usaram aqui que eu achei maravilhosa, que tá funcionando como uma coceira. Então tem o alívio imediato, mas no final das contas só agrava o problema, você vai continuar coçando. Então esse uso maluco da internet, a gente tá sempre conectado, abre um aplicativo, corre ele, abre o próximo, corre ele, abre o próximo, corre ele e continua. Isso é bem preocupante. Então eles falam aqui, isso é muito maluco de pensar. Então os caras, os grandes nomes da tecnologia, de Steve Jobs a Chris Anderson, eles limitam o uso de internet dos seus filhos. Então seus filhos não podem ficar online. E aí as escolas públicas, mas nos Estados Unidos, iPad em todo mundo, as crianças todas, a gente criando coisas para crianças estarem cada vez mais conectadas desde cedo. E os engenheiros do Vale do Silício não, mandando seus filhos pra escola Waldorf, pra curtir a planta, a terra e dar-lhe internet nos fudidos. Então isso interessa muito ao capitalismo, né? Que a gente esteja mesmo isolado, se sentindo conectado, mas na verdade isolado e anestesiado por tudo que aparece ali na tela. Então... a gente tem esse sentimento de que a gente tá conectado o tempo inteiro, mas na verdade a gente tá se isolando. Porque, por exemplo, você pega um Uber juntos, que aqui em São Paulo tem, e eu sou do tipo que entra, se eu estiver sozinha, de vez em quando eu entro na internet, mas a maioria das vezes eu entro e já guardo direto o celular, porque eu gosto de conversar com as pessoas. E quando eu pego o Uber juntos, eu nunca consigo conversar, porque tá todo mundo no celular o tempo inteiro. E aí, qual é o conexão argumento, você tá... né? Ai, que legal o Uber juntos, a gente tem que se conectar com as pessoas. Dividir mais, né? Não andar sozinho o tempo inteiro. E, tipo, não rola conexão, porque tá todo mundo no celular. E aí você se conecta com quem? Aquela né? Conexão na internet sacia, gente. A nossa dose de conexão parece que sacia do tipo, já interagi bastante, porque respondi direct, falei com meus amigos no WhatsApp, descobri que minha amiga tá bem, que fulano casou, descobri que aconteceu no país, então já sei das notícias. Vi que teve lá, a gente quer mais, né, da militância, vi que tem lá, vai ter uma manifestação, saiu um texto não sei de quem, a Sabrina postou um vídeo, não sei o que, pronto. Resolveu. Resolvi. Gente, a gente é ser humano, a gente precisa de abracinho. E além de a gente precisar de abracinho, de conexões reais, de olhar no olho, pro que a gente quer construir, se a gente tá falando aqui em militância, a gente tá conseguindo construir um mundo novo, é rua. Né? E acho que na questão da militância isso é ainda mais sério, porque quando você milita na internet, né? Isso já militou hoje. Todos os dias. Quando você milita na internet, parece que você mudou o mundo inteiro ali, né? Aí você Poderoso. vai lá e você fala, nossa, gente, hoje eu gravei aqui 20 stories. Militei todo. Militei um montinho na Amazon. Nossa, recebi vários comentários. Linda, maravilhosa, fada sensata, falou tudo. Destruí a Amazon. Não tem mais Amazon no Brasil. Tá bom, viu, gente? Não sei se vocês souberam que depois que eu falei da Amazon. Encerrou atividades. Cara, é muito fácil, porque daí, e especialmente aí, né, falando de quem produz esse conteúdo, você recebe lá 200, 300, 500 mensagens falando, nossa, é isso aí, nossa, maravilhosa, é babá. Você fala, pô, pronto, acabou, militei, resolvi. Pronto, cara, dormiu não tranquilo. Porra nenhuma. Vide o lugar que a gente tá hoje, né? Vide a situação horrorosa que a gente se encontra. Então, essa sensação, e novamente, isso não é um resultado que a gente não sabia que ia ter da internet. Não, a gente não pode ser inocente. Isso é um resultado proposital. É uma função, é um projeto da internet. Parecer que porque a gente fez ali, a gente fez alguma coisa. Porque a gente falou com 20 pessoas ou 20 mil pessoas, a gente fez alguma coisa. A gente impactou em alguma coisa. A gente pode até ter impactado individualmente ali um pouquinho na vida de cada um. E daqui a pouco a gente fala bem da internet, porque senão parece que a gente acabou o podcast, acabou, cancela o Instagram e Contra tal. todo mundo na praça. Eu acho que existem, sim, coisas muito positivas que a gente pode fazer, conexões muito positivas que a gente pode fazer na internet, mas essa sensação de, pronto, fiz, acabou, encerra, por hoje eu já posso ali, descansar a minha carteirinha de feminista, o meu capzinho do Che e acabou, é proposital, e aí faz a gente esquecer das outras coisas. Então, porra, já me Interessa quem, né? Interessa quem? Já fiz ali meu papel no Instagram, não preciso ir na plenária. Fiz ali meu negócio no Instagram, não preciso ir na reunião do bairro pra ver o que tá acontecendo aqui na minha rua. Eu não preciso falar ali na comunidade, eu não preciso falar na comunidade que eu participo, né? Porque também tem essa coisa de, você tem que chegar na comunidade e tudo mais, que é muito coisa de quem não ouve o que as pessoas estão precisando de verdade nessas comunidades, mas enfim, outro podcast esse.
mas nas comunidades das quais você participa, das quais você faz parte, você tá indo, você tá falando com as suas amigas, você tá ouvindo as suas amigas, as suas amigas que te acham o ícone, a fada sensata, dona de todo o feminismo, o veganismo, elas têm conexão com vocês e elas conseguem falar, pô, Sim. me senti mó mal porque aconteceu outra coisa comigo hoje e tal. Então, assim, isso é proposital, a gente não pode ser inocente de achar que, ai, nossa, mas então, putz, é uma responsabilidade minha. Não é responsabilidade sua. Não é na culpa. Não é na culpa. É na consciência e falar, bom, massa, eu faço isso online, o que eu faço fora? E usar a internet, então já que, né, tá aí, vamos aproveitar, vamos subverter isso. Exato. E usar a internet como ela deve ser, um meio. Exato. Então a gente tá ali pra gente se organizar, pra gente Exato. combinar, então que massa que a gente se reúne. Eventos de Facebook, tem essa questão, né, que o número de pessoas que confirmam presença no evento é infinitamente maior do que as de fato vão. Então, não, aquilo é só um meio pra gente marcar o rolê da gente sair. Sim. É só um meio da gente aqui tá falando sobre isso, pra você usar isso na sua vida real, pra você passar isso para as pessoas. A Isa tá falando de um livro pra você, de fato, quando se quiser pegar aquele livro e ler e levar aquela discussão mais pra frente. Isso. Então a internet é um meio. Que ótimo que a gente consegue usar ela como um amplificador, né? Exato. Dessas ideias, ou que seja da gente mesmo, da gente se conhecer, dessas interações reais, me interessa muito mais, mas as interações reais que eu tenho hoje, muitas só foram possíveis porque elas primeiro aconteceram na Exatamente. internet. Sim, exatamente. É, Gente, eu não sei o isso. que seria da minha vida aqui em São Paulo se eu não tivesse conhecido Sim. vocês pela internet. Como faz amigos, depois Como de faz adulto, amigos em São Paulo, sem internet, ainda trabalhando de casa. Não, sem responder. Não posso responder por mim, só tenho amigos na internet, gente. Sou essa Agora, pessoa. se amigo é difícil, vocês imaginam crush. Nossa. Sem internet, como É outro seria? episódio, tá? No próximo episódio, a gente vai falar como ter crushes, como responder as mensagens Depois no dos Instagram, depois dos 30. 30. Fazer um episódio sobre Vamos isso. ver, não. Mas então a internet, o importante é a gente olhar pra ela como de fato o que ela é, como um meio e não como o final ali, sentir. Primeiro que é isso, né? Diminuir o ritmo. Vamos lá então pro que a gente acredita da internet, se tem salvação. Cara, diminuir o ritmo, eu acho que tratar como outra coisa qualquer da sua vida que requer atenção. Exercício. Exercício. Se você trabalha na internet, você tem que trabalhar 8 horas diárias. Depois você cancela, cara. Fecha, encerrou o expediente. Se você faz um esporte e aí você ama aquele esporte, ele te traz muitas coisas boas. Só que você começou a treinar 2 horas, de repente você tá treinando 5, e aí teu joelho não aguentou, você reduz o ritmo, né? Se você descobriu que você ama chocolate, e aí você tá comendo um monte de chocolate, aí de repente comer um monte de chocolate tá te fazendo mal, você fala, opa, talvez eu não tenha que comer tanto chocolate. Gente, a internet é mais fácil e é mais etéreo e tá mais conectado em tudo, né? Porque tá no seu celular, tá no computador, tá na TV do médio, tá em todos os lugares, mas a gente tem que fazer isso com todas as coisas. A gente tem que ter noção das coisas que fazem bem e das coisas que fazem mal. E tem que entender também que a gente tem muito essa coisa de tipo, vou descansar. E aí você pega o celular pra ficar vendo o Instagram. Mas na verdade você tá jogando mais informação no seu cérebro e não é absorvendo descanso, mais conteúdo. exato. Isso não é descanso. Isso A não gente é bombardeado. descanso. Tem Não, que e entender que isso tela, é tem toda essa descanso, questão aí, nem falando do conteúdo, tela, a luz, enfim. Existe uma coisa, isso, de perceber, você falou achei ótimo, você deu o exemplo do joelho, do chocolate, mas existe uma coisa que chama vício. Ah, sim. E às vezes a gente não percebe. Eu assumo aqui, eu estou no processo. Meu Não, nome é verdade, Thaís. meu nome é Thaís, eu estou nem um minuto. Eu tô viciada, eu sei que isso tá me prejudicando, eu sei que tá compulsivo, porque eu abro o celular, e aí eu abro o Instagram e eu corro. Aí eu vou no Facebook, eu corro. Eu vou no Twitter, eu corro e repete. Isso é um vício. Tento controlar e falo, não vou pegar o celular, daqui a pouco eu peguei. Então isso é um vício como uma outra droga, como heroína. Até tem no texto isso. Só que a gente ainda não entendeu que isso é grave. E aí, muito provavelmente, eu não vou conseguir só falar comigo mesma e combinar. Aí, diminuir o ritmo tá meio demais, porque eu estou viciada. Tem toda razão. Então, pra desintoxicar, eu preciso de ajuda. Precisa de Sim. ferramenta. Eu preciso de ferramenta. Então, ou eu mesma vou conseguir sozinha ter um método de que eu escondo meu celular na gaveta, ou eu vou precisar de ajuda de uma terapeuta, ou eu vou precisar de ajuda. Eu não sei. Mas existe isso que realmente tá virando uma questão de saúde mesmo. Sim. Vício, como outros Sim. vícios que existem por aí. E o texto mesmo, a gente tá falando do texto da Jacobin, que ele mesmo fala, né, que existem em alguns países, certos países que não são nossos, questões, é uma questão de saúde pública, qualquer vício, né? Então existem ferramentas que o Estado fornece para que esses vícios sejam reduzidos da melhor maneira. Isso não acontece no caso do vício eu não digo nem que é na internet, é nesse consumo excessivo de informação e de conteúdo e tudo mais. Então, a partir do momento que não tem essa preocupação
ampla e comunitária, isso vira uma questão individual. Então é uma questão da Thaís. A Thaís precisa resolver o vício dela, porque se a Thaís quer, ela consegue. Se ela se esforçar direito, ela consegue. Senão, ela falhou. Então também entender, você falou, o que dá pra gente fazer, né? Eu acho que entender a parcela de responsabilidade que a gente tem, mas entender que uma grande parcela de responsabilidade não é nossa. É o sistema, caralho. É a porra do capitalismo, mais uma vez. Então, conscientes disso, o que a gente pode fazer pra tentar, do mesmo jeito que consciente do capitalismo, a gente faz algumas coisas pra tentar viver dentro de um sistema que a gente considera mais justo, né? A gente consegue se livrar do capitalismo? Não. Qualquer spoiler, qualquer pessoa que se diga comunista, socialista e tudo mais, continua sendo capitalista dentro do sistema que a gente vive, tá? A gente só consegue, a gente só pensa nessa utopia que a gente quer atingir, mas a gente não se livrou desse sistema. Então a gente também não se livrou desse sistema. O que a gente pode fazer pra viver um pouco mais de acordo com as coisas que a gente acredita? A gente aqui, falo nós três, e acho que a maioria das pessoas, espero que estejam ouvindo a gente, acredita numa convivência comunitária, numa vida que a gente dá pro coletivo, né? Que a gente constrói junto e tudo mais. E a gente não tá fazendo isso. A internet dá essa falsa sensação, né? Da coçadinha lá, que dá essa falsa sensação de que a gente tá vivendo coletivamente, ou pensando no coletivo, e não é muito bem verdade. Então, usar como um meio, como você falou, acho que é uma questão muito séria, assim. Quando você consome, você usa aquele meio de comunicação, você consome através daquilo, mas o que importa, no final das contas, é aquela informação que você tá consumindo. Da onde ela vem, né? É do livro, é do Intercept, é da Jacobin, é da produtora de conteúdo. Da onde ela vem? Como que você chega ali? Eu acho que tem que ter essa responsabilidade também. Sim, e aí pra fazer isso que eu falei do exercício, que é um exercício diário, na verdade, a gente tá tão acostumado nesse ritmo de ficar já, né, entrando nas redes sociais e vendo tudo no automático. Eu já passo o dia inteiro trabalhando na frente do computador, então isso pra mim é mais ainda. Conversando com minha terapeuta, ela falou, Bárbara, os bons hábitos também tem que ser exercitados, né? Tipo assim, se você quer meditar, você tem que colocar isso no seu calendário, você tem que, né, mirar pra isso. E nas redes sociais é do mesmo jeito. Se você acha ruim ficar recebendo mensagem meia-noite, manda no grupo dos amigos. Gente, não vamos mandar mensagem depois das 10, sabe? Ou bloqueia, ou manda desligar tudo. Ou desliga tudo, deixa no modo avião, tira a internet. Eu tenho um contador de tempo no celular e eu percebo que quanto mais ansiosa eu estou, mais tempo eu fico na internet. Então, esses dias dessa semana eu tô conseguindo ficar menos de 2h30 no celular, sem contar computador, porque computador é outro rolê, porque eu trabalho com isso. E dá pra ver também a quantidade de desbloqueios que você tem. É muito grande. Não quero saber. A Thaís não quer saber, eu também não quer saber. Não mas quero. eu sei, o meu agora está, deixa eu ver aqui, eu usei 1h07 de celular e eu desbloqueei 24 vezes. Tô bem hoje. 24 vezes enquanto a gente tá gravando esse episódio, gente. Mas eu só liguei a internet 11 da manhã. Cacete, cara. Hoje. Porque Arrasou. eu prometi pra mim que eu ia abrir só 11 da manhã. Mas assim, eu queria também dizer aqui, vamos justificar. Não, eu acho que tem alguns, nesse esquema de exercício, eu concordo plenamente, assim, eu acho que tem coisas que a gente deveria ser obrigado e deveria ter uma cartilha do governo. Como usar a internet. Como usar a internet. Eu, por exemplo, coisas que me ajudaram, eu não tenho absolutamente nenhuma notificação no meu celular. Nenhuma. Eu não recebo mensagem do WhatsApp, não recebo nada no Instagram, não recebo nada de nada, nem e-mail, nem nada. Então, assim, é um jeito de eu usar aquilo e não daquilo me usar, porque a partir do momento que aquela notificação chega, que a luzinha aparece, ela fala, opa, já era, acabou, né? Então, assim, ainda desbloqueio muito e ainda entro atrás da notificação que não chega até mim. Sim, mas já é um jeito de você eliminar aquilo lá, eu acho. Mas eu coloquei isso também. Eu não tenho notificação exatamente por isso. Eu acho que é o primeiro passo, assim, se você quer realmente fazer um detox e precisa disso, tira a notificação. Eu acho importantíssimo definir, sim, limites de tempo. E, de novo, se você trabalha com isso, tudo bem, você quer trabalhar quantas horas por dia? Eu acho, né, que, sei lá, a gente deveria trabalhar 8 horas por dia, no máximo, então você trabalha 8 horas por dia com aquilo. Um dia você tem que ficar mais tarde, um dia você tem que ficar menos, aí você vai dosando, mas acho que essas coisas são essenciais. E a outra coisa que eu faço pessoalmente é uma limpa constante, eu já cheguei a fazer isso semanalmente, mas hoje eu faço, sei lá, umas 2 vezes por mês, em quem eu sigo. Eu também. E antes eu me sentia pisciana, né? Falava, nossa, essa pessoa vai ver que eu parei de seguir. Se você tem essa neura, a pessoa vai ver que eu parei de seguir e vai me odiar, não vai me cumprimentar na rua, silencia. Eu tenho silenciado muito silencia. Porque assim, aquela pessoa pode estar te fazendo mal agora, ela pode ser sua melhor amiga, mas aí ela resolveu viajar pra Barcelona, que era o seu sonho da sua vida, e você não pode viajar pra Barcelona naquele momento. Amiga, olha, você me desculpa,
eu não vou acompanhar a sua viagem. Quando você voltar, eu vou estar num momento mais legal da minha vida e aí você me conta tudo da sua viagem. Massa, entendeu? É o crush destruiu seu coração. Mas, talvez depois de um tempo ele volte. Silencia por enquanto, cara. Quando ele tiver que voltar, ele volta pra você. Isso pro bom e isso pro ruim. Eu sigo muita gente porque eu ainda uso o Instagram, por exemplo, né, falando dele, como uma fonte de inspiração visual. Então eu sigo muito artista, pintor, ilustrador, babá, que são coisas que não me despertam nada. Na verdade, me despertam coisas boas, né? Apesar de eu estar consumindo diretamente, eu tenho plena noção disso, mas não me despertam coisas ruins. Mas pessoas, por que você segue aquela pessoa? Às vezes aquela pessoa fez sentido pra você durante as eleições, não faz mais agora. Às vezes aquelas pessoas fez sentido pra você durante sua transição pro veganismo, não faz mais agora, porque ela só posta comida e agora você já sabe como cozinhar, então não faz mais sentido agora. Às vezes você seguiu aquela pessoa no momento que você tava super atleta, fitness e não sei o que, e agora você tá zero e aí aquilo te desperta uma ansiedade porque você devia estar fazendo aquilo. Fiz isso com um monte de perfil de polydancer, gente. Eu comecei. Nossa, só tinha polydancer na minha vida. E agora eu consigo ir uma vez por semana. Às vezes eu não vou, eu falo, nossa, mas esse movimento eu não tô conseguindo mais fazer. Claro que eu não tô conseguindo mais fazer. Eu vou uma vez por semana, tá tudo bem. Depois eu volto. Corpos parecidos com os seus, diferentes dos seus. Casais. Sei lá, gente. Avalia a sua responsabilidade em seguir, em usar aquilo, sabe? Tipo, se aquela pessoa não faz mais sentido pra você, tchau, corta, silencia, ou para de seguir, ou tira dali, porque você vai consumir uma coisa dela e é batata, vai vir na hora que você vai estar mais vulnerável. Sim. Assim, porque daí, eu não sei se é algoritmo, se é capitalismo, se é astrologia, se é o universo, mas vai vir aquela porra daquele post na hora que você não precisa ver. E aí pode ser um gatilho aí pra... tarde demais. Às vezes já é tarde demais. Exato. Não, e tirar essa coisa até a gente... Quando a gente fala disso de deixar de seguir, ou a gente mesmo chegar nesse lugar de cobrança, como se isso fossem as nossas relações. Imagina. Então, deixou de seguir, e aí você viu que deixou de seguir, e aí você foi cobrar que deixou de seguir, como se deixar de seguir fosse um atestado de que você não quer mais se relacionar com você, que você não presta, que você é horrorosa, que você fez uma coisa horrível. Não, às vezes naquele momento o seu conteúdo não interessa aquela pessoa, mas tá tudo certo entre vocês, ou não, mas assim, não é o deixar de seguir que vai dizer alguma coisa. E o quanto a gente cobra as pessoas, por exemplo, essa coisa de grupo, ou mensagem de WhatsApp, você visualizou e não me respondeu em tantas horas. Pô, se a gente tá falando aqui de todo mundo ter uma convivência mais saudável com a internet, respeita quando o amiguinho também fez um detox, ou se ele, a partir das 9 da noite, não olha mais. Exatamente. Porque fica velho, né? Então, tudo tem que ser tão rápido que no grupo rolou um monte de coisa das 9 da noite até as 2 da manhã. E várias opiniões, e sei lá, estourou alguma notícia da Intercept. Vazou, tá todo mundo falando, mas tem aquela pessoa que às 9 da noite ela desligou, ela vai ver no outro. E já fica uma coisa tipo, nossa, ela não viu, não respondeu. Sim. Né? Vamos respeitar o processo que cada um tá fazendo e que aquilo não defina nossas relações, que não defina as pessoas. É só o meio. Porque senão virou o episódio do Black Mirror, aquele da primeira temporada ainda, aquele da memória. Gente, que colocava o pinzinho assim, ó. Ela tava conversando com você e falava, não, porque quando a gente foi pra tal viagem, aí a pessoa falava, não, mas a gente não foi pra tal lugar. Aí ele falou, foi sim, quer ver? Aí pegava, apertava aqui e revivia a memória, sabe? Horrível isso, gente. Eu precisava disso. Eu não sei memória. Só que aí traz pra briga, traz pra discussão, e o WhatsApp já faz isso, né? Faz, tipo, você viu a mensagem e me ignorou. Ou, fora tipo, print, né? Fora print, que, meu Deus, acaba com a vida das pessoas. Acaba. Sabe? Uma coisa, vai pra um lugar que não era pra estar indo. Isso não é relação mais, né? Nas tipo, relações reais era ali passou na 50 hora. mensagens, se você não viu uma que tava lá no meio, e depois a pessoa vem te cobrar ter respondido aquela mensagem que você não viu, é foda. Sabe? Então fica nessa se a gente relação tá tentando assim. transformar tudo isso, que a gente olhe pra como a gente tá cobrando as pessoas que a gente se relaciona também, as pessoas que a gente segue. Então é isso, a palavra é responsabilidade. Tanto a gente como ativo nessa, né, produzindo, ou cobrando, ou deixando de seguir, escolhendo quem a gente vai seguir ou não, ou tanto quando chega na gente. A gente sente muito carinho através de like ou seguido e tudo mais. Então quando você vê, eu não sei porque eu tenho, mas eu tenho a porcaria do aplicativo que mostra quem deixou de seguir. Não, amiga, tenho. não. Então eu sei certinho. Intervenção na Thaís. Eu sei exatamente quem deixou de me seguir. E a minha vontade era confrontar a pessoa, porque tem pessoas de convívio, assim, né? Sim. Seguidor não, lógico. Sim. Mas sim, uma pessoa que você conhece pessoalmente,
deixou de se seguir, a minha vontade é ir lá e falar, o que eu fiz pra você? Mas eu respiro. E penso, meu conteúdo, mudei. Eu sei que eu mudei muito meu conteúdo nos últimos tempos. Exato. Cada vez que eu posto uma coisa, né, muito diferente daquilo que eu comecei falando, que era só veganismo, eu sei que eu perco um monte de gente. Mas dá uma dorzinha, né? A rejeição, a gente sente aquilo. Mas pra gente ter essa responsabilidade do tipo, se o meu conteúdo não tá fazendo bem, ou não tá interessando pra pessoa, ótimo, tudo ela bem. vai, ela que procure que a internet seja um lugar mais saudável pra ela também. Sim, e eu acho que, falando disso, de novo, né, eu acho que tem mais gente que só consome do que produz, que tá ouvindo, mas assim, do lugar de quem produz, entender também que o nosso perfil deixou de ser pessoal. Porque isso é exatamente o que você falou. Eu descobria que um amigo meu, uma amiga minha, deixou de me seguir. Mas é claro, porque ela queria seguir a Isadora, que ficava postando só o gato e o não sei o que. Eu posto gato de vez em quando, posto. Mas eu não sou online ali, eu não sou mais a amiga dela que só postava sobre a vida dela e, tipo, minha mãe, sei lá o que, entendeu? Agora eu sou uma produtora de conteúdo que fala sobre inúmeros assuntos. E talvez no Instagram dela, ela queria ter só os amigos e só ver foto de balada, entendeu? Sei lá. Eu conheço muita gente que usa, por exemplo, o Instagram só como fonte de coisa relacionada à profissão. Então, sei lá, uma ilustradora que só segue outros ilustradores. Mas você não me segue? Não, eu só sigo ilustradores. Você ilustra alguma coisa? Ai, mas nossa, mas eu sou sua amiga. Gente, e a amizade fora do negócio, entendeu? E o rolê por fora. Eu acho que é isso, assim, a gente tá completamente dependente, achando que todas as nossas relações, elas se dão nesse lugar etéreo, mágico, que é o mundo da internet, e a gente esquece que o pessoal é muito mais legal, né? E que o pessoal traz experiências muito mais profundas e muito mais sinceras, às vezes, né? E muito mais transformadoras, eu acho. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o carinho é imenso, gigantesco, e às vezes é esse carinho que tira a gente de uns lugares ruins também. Também não dá pra questionar o tamanho do alcance e a potência desse alcance, mas as transformações de verdade, elas acontecem no mundo real. As transformações de verdade é quando a Maria, que viu que eu li o livro sobre o feminismo para os 99%, fala com a Joana e a Larissa sobre o livro que eu li. E não quando ela fala pra mim, que legal o livro que você leu. Isso acontece, isso aqui na internet, assim, é uma fagulha. E o que acontece de verdade é quando isso reverbera, sabe? E explode em outro lugar, que é na vida real. Eu realmente acredito nisso, e é por isso que eu não paro de produzir, porque eu acho que essas fagulhas precisam acontecer muito, e que a gente tem muita capacidade. E se você que tá ouvindo quer produzir alguma coisa sobre qualquer coisa, produza. Procura a gente, mas produza, porque tem espaço e tudo é importante, e tudo é capaz de fazer essa fagulha acontecer, estourar, esse estopim aparecer, mas as coisas só são transformadas quando elas reverberam, encontram as outras e se multiplicam na vida real, assim, sem sombra de dúvida. Que bonito. Maravilhoso. É isso, né? A gente sabendo que ela é assim, sabendo o sistema que a gente vive, sabendo dessas megacorporações, sabendo que existe publicidade, sabendo de tudo isso, a gente usa de maneira mais responsável, a gente usa de maneira mais controlada, e a gente sabe com quem a gente tá falando e onde a gente tá falando. O negócio é conhecer, a gente deixar as coisas às claras. Então, por isso que a gente sempre vai estar aqui falando sobre as coisas quando parece que é natural e que foi por acaso, e a gente tá aqui pra falar, pra gente prestar atenção, até pra gente. Não pense que a gente tá pleníssimo. Eu já falei, dei que meu relato de viciado. Cada uma tá vivendo suas questões, ninguém tá imune, né? Não tem fada sensata aqui, não. Então, por isso que a gente tá dividindo isso com vocês, porque a gente sabe que isso pode estar pegando aí com todo mundo. Então, vamos produzir sim, vamos ocupar essa internet, mas vamos saber o que tá pegando nos bastidores. E vamos dar umas dicas, então, né? Que a gente separou uns links, além do vídeo da Nathalie Neri, que a Isa falou, sobre slow blogging. Tem o vídeo da Luísa Junqueira com a Jut sobre a crise dos youtubers todos, que a gente nem entrou na questão do YouTube, porque aí é outro rolê ainda mais complexo ainda. Tem um episódio do Imagina Juntas com a Débora Baldin. Qual é o nome do episódio? Não é por acaso, nada por acaso. Não é uma coincidência por acaso? Não é uma coincidência, não sei. Bom, episódio com a Débora Baldin. Fada sensatíssima. Fada sensata, musa. Tá, não existe fada sensata, mas a Débora Baldin. A Débora também perto. Sacanagem. Beijo, todos os episódios Débora. de Black Mirror, quase todos. Exato. Porque todos falam de relacionamento, quase todos falam de relacionamento,
relacionamento, todos falam de relacionamento com tecnologia. Com Então, tecnologia, exato. acho que assista Black Mirror. E tem o site da Content.você, que é muito legal, que fala sobre um uso saudável da internet, como a gente pode fazer isso. Sim. Eles têm uma parte especial de detox digital, né? Que é pra você conseguir chegar nesse nível de relacionamento saudável mesmo com a internet e não estar viciado. E tem um plugin que eu já cheguei a usar e vou até usar de novo, que chama Disconnect, que você seleciona o que você pode aparecer ou não pra você. Então você pode tirar todas as propagandas que aparecem nos sites, no Facebook. Isso já dá uma aliviadazinha, assim, nessa coisa do consumismo, de você tá bombardeio de informação e de compra que tem o tempo inteiro. E esse negócio que você tá usando aí do desbloqueio, é um aplicativo? Então, esse do desbloqueio chama Space. Ele é pra Android, mas tem os pro iOS. E você escolhe se ele vai te dar alerta ou não. O meu, ele só me dá alerta se eu ficar mais de meia hora direto no celular. Ou 20 minutos, sei lá. O meu ia aparecer um micro-ondas, sabe? Mas não é por aplicativo. O meu não é por aplicativo. Ele é tipo tempo no celular. Ele é tempo no celular. E aí eu deixo ele na tela o tempo inteiro mostrando quanto tempo já foi, quantas vezes eu desbloqueei. Que é meio que toda vez que eu abro, eu olho assim e vejo, caramba, já foi muito tempo. E de novo, o que funciona pra cada um. Pode ser pra você. Sim. Isso gera ansiedade. Exatamente. Que deixa pior, entendeu? Exatamente. A Babi é do time das controladas. Não me gera mais ansiedade. fácil. O que me gera ansiedade é a notificação. Isso Sim, gera muito. Pra mim funcionou, assim, eu ainda uso muito, eu fico o tempo todo olhando, mas eu consigo controlar através simplesmente de não ficar pulando na minha cara, assim, sabe? Então eu entro e construir, assim, uma boa relação comigo de falar, não vou responder. Não vou responder. Tem 780 mensagens pendentes no WhatsApp. Essas pessoas vão ter que esperar. Vão esperar. Elas Exato. vão ter que esperar. Porque se fosse há 10 anos atrás, ia ter que esperar mesmo. Então por que não pode esperar agora? Exatamente. Não, Alguma gente. dessas coisas é urgente? É isso. Você consegue Me liga. visualizar. Você consegue visualizar? É urgente? Não é urgente. Então vai ficar esperando, porque em algum momento isso vai entrar como uma tarefa, como outra qualquer do meu dia, responder. E aí a gente vê o que cada pessoa quer. É isso. É E aí, isso. de novo, se você tem mais dicas, coisas que você fez e funcionou, ou ferramentas que você acha bacana, divide com a gente. Acompanhe nosso trabalho na internet num horário justo pra você. Não precisa comprar todas as coisas. Não precisa tá? comprar livros, gente. Não precisa. Não pergunta da brusinha. Usa Mas uma já que a gente tá brusinha. tentando fazer dessa internet um lugar mais legal, a Isadora é uma dessas pessoas e outras mamas tá aqui também tentando fazer esse trabalho. Então vamos junto, gente. Vamos transformar isso aqui, saber com o que a gente tá trabalhando pra gente dominar isso aqui, deixar essa internet toda da luta, toda Isso, feminista, toda. toda de esquerda, todo o Doutrinação quadro do Che. comunista. A quadro do Che. Gente, tem que ter um Dá o que episódio falar, só né? do quadro do Che Guevara. Esse quadro dá o que falar. Ele dá o que falar. Mas se vocês não conhecem a casa da Isadora, vai lá ver as fotos, gente. Que coisa belíssima. Mas não precisa ter as coisas dela também, Não. tá tudo certo. Faz as coisas do seu jeito. Isso. Descobre o isso. seu jeito, né? Descobre. Exatamente. Descobre. Era só pra ser inspiração, né? Exatamente. Então tá, obrigada aí. Obrigada, Eu foi demais. amei. Bom, Me chamem muito bom. sempre, me chamem muito pro Pode podcast. deixar, Já amo. Vai ser mais pensamos em tranquilo. vários temas aqui. Eba, o próximo é do crush, né? É isso. Crush. Esse vai ser desafiador, mas vamos falar. Importante falar. Valeu, gente. Ai, Até a tchau, próxima. Tchau, Beijo. tchau.